Bom, queridos, a primeira mensagem da série, Segredos da Alma. O título da mensagem de hoje é A Submissão da Alma ao Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui sabem que todos nós somos seres tripartites, tricotômicos, seres formados de três essências diferentes? Todos nós temos um corpo, todos nós temos um espírito e todos nós temos uma alma. Ninguém precisa explicar para você o que é o seu corpo. O seu corpo é essa porção material, este invólucro bonito que Deus te deu, com o qual você anda, come, fala, interage. E para você viver, você precisa ter um corpo são. O Espírito é a porção imaterial, eterna, a essência de Deus. Deus é Espírito. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, portanto, todos nós temos um Espírito. Mas muita gente confunde Espírito com alma. Há diferença entre Espírito e alma? Claro que há. Queridos, a alma, ela é encontrada, a sede da alma é no cérebro. O seu cérebro é um órgão físico. Com ele você pensa, com ele você forma sinapses, que são ligações entre os neurônios, que são as células do cérebro. E portanto a alma nada mais é do que o cérebro faz. E é interessante porque na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a palavra para alma é diferente da palavra do Espírito. No Velho Testamento é nefesh, e no Novo Testamento é psique. Psique de psicologia, de mente. Portanto, a alma é a vida física, mas imaterial, porque você não pega o pensamento. Portanto, a alma é a sede do seu intelecto, da sua inteligência, da sua vontade, dos seus pensamentos, amém? Das suas lembranças, das suas emoções, tudo isso acontece na alma. A alma, aliás, quando no Novo Testamento, muitas vezes lá no final do livro de Apocalipse, quando fala de 1/3 dos animais que vão morrer, né? A gente lê assim no Apocalipse, lá está escrito 1/3 das almas, inclusive dos animais, porque é uma porção material. Diga assim: alma é o que o cérebro faz. Agora, hoje não há dúvida para os médicos, os cientistas, que ninguém pode ter uma vida saudável se não tiver uma mente saudável. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 80% dos cânceres são provocados pelos problemas do cérebro, por causa de um cérebro que está em distúrbio e que vive em agonia e sofrimento. Ok? Então, eu quero começar a pregar para vocês e mostrar como o primeiro segredo que a gente precisa entender para ter uma alma sarada é entender que ela tem que estar em submissão ao Espírito Santo. Nós vamos começar a ler o texto de João, capítulo 12, versos 24 a 27. Aqui Jesus dizendo, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, no original é alma, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, mais uma vez no original é psique, alma. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito
vim para esta hora. Aqui você vê claramente Jesus Cristo dialogando com a sua própria alma. Porque ele está entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. Quando ele entra em Jerusalém, a multidão começa a aclamá-lo. Bendito o que vem, o filho de Davi, Hosana. Literalmente, os judeus estavam com os ramos, né? Esse é o domingo de Ramos, dizendo: olha aí o Messias, ele está entrando em Jerusalém. Então era como se a alma dele tivesse falando com ele: mas eu não posso morrer, eles me querem como rei, eles me querem como Messias. Isso era a alma dele. E o Espírito dizia: mas você veio para morrer, você não veio para ser o rei deles agora. Então ali existe uma batalha, uma luta que todos nós enfrentamos. Quantos de vocês já tiveram lutas no interior? De ter vontade de fazer uma coisa e o Espírito dizer: isso não é de Deus para a tua vida. Sim ou não? É essa luta que Jesus enfrentou, a começar na entrada triunfal, mas que teve o ponto culminante lá no Getsêmani. Quando ele literalmente fala: Pai, se possível, se tem outro jeito, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus submeteu a sua alma ao seu espírito. E por isso ele cumpriu o chamado que Deus tinha para ele. Todos nós enfrentamos durante a vida toda essa guerra entre o espírito, que conhece a vontade de Deus, e a alma, que deseja muitas vezes escolher os seus próprios caminhos, que tem as suas próprias razões, que tem os seus truques, as suas sabotagens. A alma engana, ela faz a gente pensar que estamos querendo uma coisa e na verdade ela está nos sabotando, porque a alma tem as suas próprias razões. E ninguém pode ter uma vida plena se não tiver uma alma sarada. E o primeiro segredo para uma alma sarada é, de fato, uma alma submetida ao Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero mostrar aqui hoje, neste tema, nesta mensagem, 3 verdades muito importantes que precisamos conhecer sobre a relação da alma com o corpo e também com o Espírito. Em primeiro lugar, Deus, quando o indivíduo aceita a Cristo, Ele dá o Espírito Santo para todos nós. E este Espírito Santo influencia a nossa mente, a nossa alma, aquilo que nós pensamos, acreditamos e decidimos. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou mente vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: que Adão, o primeiro homem, ele recebeu de Deus essa porção de vida e uma mente. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele não recebeu a vida de ninguém. Ao contrário, é ele quem dá a vida. Então, Paulo deixa claro que quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe a porção de Deus, a essência de Deus, a pessoa de Deus na sua vida, e é Ele quem vai fazer o trabalho de restaurar o que o pecado destruiu. Porque o que aconteceu com o ser humano, no momento em que ele rompe com Deus, ele deixa de ter a segurança. Ele passou a conhecer sentimentos e emoções que até então ele não conhecia. Medo, dúvida, culpa, raiva, ira, ódio. São sentimentos que na verdade são distúrbios provocados na sua mente, no seu cérebro. E antes da gente ir um pouco adiante, eu preciso dizer para vocês o seguinte: quantos aqui sabem, eu já preguei uma série sobre o cérebro, eu preciso recapitular algumas coisas. Você sabia que quando você pensa, para que você possa pensar,
No seu cérebro, os neurônios se ligam, têm conexões, através das sinapses, eles constroem estruturas de pensamento. Quando eu comecei a estudar sobre isso, e li diversos livros de neurologia, eu descobri coisas maravilhosas. Por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, porque de repente você sobe e não consegue andar, e você vai tentando, de repente você aprende a andar de bicicleta, e todo mundo diz, isso é que nem andar de bicicleta. Uma vez que você sabe pro resto da vida. Sim ou não? Porque no seu cérebro, em algum lugar específico, você construiu estruturas de pensamento físicas, tem formas inclusive, onde o aprendizado de andar de bicicleta fica ali armazenado para o resto da vida. E assim vale para tudo. Por exemplo, quando você pensa racionalmente, e se você tivesse debaixo de um exame, por exemplo, de imagem, você veria o seu neocórtex, todo ele iluminado. Porque a razão está aqui na frente. Quando você tem emoções mais profundas, como por exemplo, a sexualidade, paixão, é a área do sistema límbico, que é uma área mais primitiva. É a área que determina, por exemplo, sentimentos que você não explica tanto. Mas tudo isso forma ligações e conexões físicas. Se o indivíduo fizer uma lobotomia, por exemplo, ele deixa de ser psicótico. Existem tratamentos para o indivíduo que é psicótico. Quem é o psicótico? O psicótico é aquele indivíduo que faz as piores barbaridades sem ter nenhuma culpa. Ele está completamente distanciado daquilo. Ele mata e olha e fala, matei. E hoje, na França, por exemplo, você tem tratamento em que você faz uma lobotomia, corta uma determinada área do cérebro, o indivíduo tem um pequeno rebaixamento intelectual, mas nunca mais tem vontade de matar ninguém. Então, literalmente, a sua alma é o que o seu cérebro faz. E o que a gente percebe é que muitas vezes nós somos dominados por ela e não deixamos que o Espírito Santo domine a nossa alma. Então, meu querido, diga para a pessoa do teu lado. Outro dia brincaram no Face, né? Que tem um pastor aí, como é que chamam? Que não pede para ninguém falar o que é. Mas eu gosto de mandar repetir, porque isso é bom para você guardar. Diga para a pessoa do teu lado, o seu cérebro é um instrumento poderoso que Deus te deu. Mas você precisa fazer com que ele seja submetido ao Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Não existe restauração da nossa alma, da nossa mente, se não for através da atuação do Espírito Santo. Quanto mais obedecemos à voz do Espírito, menos nos tornamos cativos à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês é que, da mesma forma que o Espírito influencia a todos nós que nos submetemos a Ele, a alma também influencia a si mesma. É por isso que a gente fala com a gente mesmo. Davi dizia, ó minha alma, porque está batida, espere em Deus. O cérebro é o único órgão do nosso corpo que é autoconsciente. Você já viu o estômago falar para ele, para de doer? Ele não faz isso. Quem controla o estômago é a alma, é o cérebro, é a mente. Agora, a alma, ela traz influências, ou positivas ou negativas, para todos nós. Ela nos leva a tomar decisões acertadas ou erradas. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios 27, 4, ela diz o seguinte: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já ficaram furiosos? Qual a sensação que você tem depois que a fúria passa? Qual é?
Quantos sentiram culpa? Remorso. Não é? Mas por que a gente fez então? É o cérebro, é a mente, é a alma que está influenciando as suas decisões. Literalmente, alguma coisa se tornou um gatilho para aquela explosão acontecer. Pode ser uma lembrança de dor, de tristeza, uma lembrança de algo que te fizeram, que você se sentiu, sabe, profundamente vilipendiado, usado. E aí naquele momento você responde, o teu cérebro vai, o sistema endócrino vai secretar alguns hormônios com uma adrenalina que vai jogar a partir do seu coração para todo o seu corpo aquela energia para você reagir, para você se tornar violento, para você explodir, para você se defender. Cruel é o furor, a Bíblia diz. Quem que determina isso? A alma, a mente. Alma e mente são a mesma coisa, tá? Depois ele diz impetuosa ira. Quantos aqui já se iraram? É possível passar a vida inteira sem se irar? De onde vem a ira? Do cérebro, da mente, da alma. E aí ele diz a terceira resposta, que é subproduto da mente, da alma, da influência direta da alma nas nossas decisões, que é a inveja. Ele diz assim, cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem aqui já sentiu inveja? É interessante, as pessoas falam, as pessoas falam, quem aqui já ficou furioso? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui já ficou, né, furioso? Todo mundo levanta. Quando fala de inveja, fica todo mundo assim. Por quê? Porque é um sentimento horroroso mesmo. Todo mundo sabe. Mas por que você tem inveja? É claro que existem espíritos malignos que alimentam isso. Mas a inveja é uma resposta da alma também. É você ver no outro o que você queria para si. E isso, se não for trabalhado, se não for tratado, destrói relacionamentos, destrói famílias, divide igrejas. Porque o indivíduo, o invejoso, ele não se contém. O invejoso é assim, não é que eu quero o que ele tem, eu não quero que ele tenha. E a inveja, se não for trabalhada, ela vai destruir relacionamentos. Ela vai separar pessoas. Tudo isso acontece na alma. E você ter uma alma tratada vai fazer com que essas coisas percam importância, na tua vida. A alma invejosa é capaz de afetar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, meu querido, é muito importante nós sabemos lidar com as nossas emoções. Porque as nossas emoções podem nos levar a construir relacionamentos ou destruir relacionamentos. Muitos casamentos acabam porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Então, ciúme, inveja, fúria, ira, tudo isso é resultado de uma alma doente que criou uma série de mecanismos, uma série de válvulas de escape, de estruturas na mente que te faz agir daquela maneira. O indivíduo que sente, por exemplo, ciúmes, ele não consegue sentir o amor de Deus, porque o foco dele está no outro. Então, por mais que ele seja, eu trato disso toda hora no consultório. Pessoas que não conseguem ver o que Deus faz para elas, porque tem um sentimento de rejeição, de inferioridade, de desamor, que não fecha, é um rombo que permanece na alma daquela pessoa. E enquanto, meu querido, você não vencer essa área, você nunca poderá desenvolver o teu potencial ao máximo. Diga para a pessoa do teu lado, mas Jesus pode te curar.
Diga, é um processo que vai durar a vida inteira, mas Jesus vai te curar. A Bíblia, querida, é interessante como a Bíblia é um livro sábio, né? O apóstolo Paulo fala de fortalezas da nossa mente. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas na verdade, quando você cria uma maneira de pensar, quando você tem um foco e vê aquela situação daquela maneira, nada mais é do que o teu cérebro construiu estruturas mentais das quais você não consegue escapar. Você já teve sentimentos assim? O próprio teu cérebro fala, isso está errado, não é esse o caminho. Mas a tua alma, ou seja, os teus sentimentos, não conseguem escapar daquilo, porque há uma estrutura física no seu cérebro, que faz com que o pensamento transite por aquela área, e você fica preso àquela área. E é isso que a Bíblia chama de fortalezas da mente. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as fortalezas da mente. Você sabe que os cientistas já provaram, pode aplaudir. Você sabia que se você para de usar aquela área que você usa há muito tempo, como por exemplo, andar de bicicleta, você nunca vai esquecer. Mas se você ficar 20 anos sem andar de bicicleta, quando você subir na bicicleta, você vai ter uma certa dificuldade, sim ou não? Tocar um instrumento, por exemplo, a pessoa toca piano, ensaiou a vida inteira, para 10 anos de tocar. Quando vai tocar, esbarra, não faz direito. Por quê? Porque os cientistas perceberam que com o tempo, uma estrutura de pensamento que não é usada, ela começa a perder neurônios. As ligações, as sinapses começam a se quebrar. E aí, gradativamente, a pessoa vai perdendo aquela habilidade. Em outras palavras, como você vence uma estrutura mental, uma fortaleza da mente? Buscando a Deus para que o Espírito Santo ajude você a criar outras conexões, outras estruturas de pensamento para lidar com a mesma situação. Eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Isso é uma estrutura de pensamento que o inimigo criou na sua mente uma fortaleza. Você começa a ler a palavra e diz, eu sou amado do meu Pai do céu, eu sou escolhido do meu Pai, Ele deu a vida por mim. E aí, na sua mente, você começa a substituir aquela fortaleza por um pensamento que vai passar a nortear a sua vida de uma maneira positiva. Amém? Diga assim, a minha alma pode influenciar as minhas decisões. Querido, você sabe que Satanás conhece muito bem isso? A batalha espiritual de Satanás contra a tua vida se dá na sua mente. Se Satanás conseguir te convencer de algo, ele ganhou a batalha. Foi assim com Adão, com Eva. Deus disse que você, se comer, vai morrer? Mentira, vai nada. Deus está te enganando. E desde então, Satanás luta contra a nossa alma. Porque se ele dominar a nossa alma, se ele conseguir fazer com que nós creiamos nas suas mentiras, ele vai desviar a gente do propósito de Deus. Então, a palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2 diz o seguinte. Aqui o apóstolo Paulo está falando em nome do Espírito Santo. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Que me perdoem os teólogos calvinistas, que não querem de jeito nenhum acreditar que alguém pode perder a salvação.
Eu não acredito que o apóstolo Paulo falou uma coisa, ainda colocou um adjetivo, né? Na verdade um advérbio, né? Expressamente, o Espírito Santo diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinamentos de demônios. E aí como é que ele faz isso? Ele faz isso pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sabem o que é cauterizar? Cauterizar é literalmente pegar uma ferida aberta e usar o cautério, que naquele tempo era um ferro. Até hoje assim, é um ferro fumegando. E na hora que você toca ali, aquele tecido queima na hora e cicatriza. Mas a área que você foi cauterizado perde totalmente a sensibilidade, simplesmente por uma razão: o tecido morreu. Sim ou não? Faz sentido? Então o que ele está dizendo? Que o processo que o inimigo usa para levar uma pessoa do estado de fé para o estado de incredulidade é começar a usar as mentiras e o engano. E o indivíduo continua acreditando naquilo e cada vez mais a mente dele vai perdendo a sensibilidade. E aí uma hora ele já olha para aquela situação e fala: mas isso não tem nada demais. Declara assim: ser tentado ninguém pode evitar, mas ser cauterizado é uma escolha sua. E a Bíblia diz que o indivíduo sai da fé para o estado de apostasia. A palavra apostasia ainda hoje significa divórcio. Então Paulo está dizendo: olha, alguém aqui já divorciou alguma vez na vida? Dá para divorciar sem estar casado? Quando você namora, fica noivo 12 anos. Enrola a menina 12 anos. Aí chega uma semana antes, você termina com ela e em 3 meses casa com a outra. Eu já vi muita gente experimentar. Mas enquanto não casou, meu querido, não havia aliança. A aliança podia ser desfeita. Para haver divórcio tem que haver casamento. E a Bíblia diz que você pode divorciar de Deus. Você pode abandonar a sua fé em Jesus. E isso acontece num procedimento em que o inimigo vai devagarinho, dominando áreas da sua mente, da sua alma. Até o momento que você chega e fala: quer saber? Isso tudo é uma balela. Eu não creio mais nisso. A mente cauterizou. A culpa pelo pecado já não dói mais. Porque enquanto você tem a culpa, meu querido, do pecado, saiba que isso é um sinal que você está vivo. Amém ou não? Quantos ficam tristes quando pecam? Isso é um sinal que o Espírito Santo está em você. Você ainda está em aliança, que nem marido e mulher. Você brigou com a tua mulher, se você a ama, você fica triste. Eu às vezes, graças a Deus, eu vivo maravilhosamente bem com a Lília. Mas de vez em quando aquelas triscadinhas, né? Falou direito, um está irritado, chegou cansado. E a Lília, ela é malandra pra caramba. Ela sabe como me dobrar. Ela só faz aquele olhinho triste. Aí eu venho chorando: me perdoa. Ela não precisa brigar comigo, ela só fica com o olhinho triste. Aí me destrói, né? Falo: pelo amor de Deus, não me judia de mim, me perdoa, diz que você me ama. É bom demais, até com Deus é assim, querido. Quando a gente fica de mal de Deus, né? Quando a gente acha que Deus não está se importando com a nossa dor, que não está se importando com os nossos sentimentos, a gente esfria com Deus também.
Mas assim como é bom demais reconciliar, né? Marido e mulher, quando volta, meu irmão, é bom. Porque aí é barba, bigode, cabelo, né? Aí é aquela delícia, né? Com Deus é assim também, não é? Com Deus é assim, você vai e chora para Ele, se quebranta, sente o amor dEle te envolvendo. E é isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Que nós saibamos que o esfriamento é um processo de apostasia. O alvo do inimigo na sua vida é dominar a sua alma, a sua mente, para te levar a se apartar definitivamente de Deus. É viver longe dele e não ter saudade, é pecar contra ele e não ficar triste, é deixar de crer que ele é a razão da nossa vida. Satanás sempre vai lutar na nossa alma. A guerra que nós enfrentamos é contra ele, e o campo de batalha sempre vai ser a alma. Então ele vai usar das estruturas erradas que ele criou na sua mente, das falácias, das mentiras que você acreditou, e ele vai fazer com que a tua vida seja dirigida por isso. Então é por isso que você vê crentes muitas vezes salvos, cheios do Espírito Santo até, mas tem áreas vulneráveis. E não pense que o inimigo vai ser leal com você. Ele não vai lutar contra você na tua área onde você é bom, onde você é forte. Não, ele vai, aliás tem um ditado que diz, né? A força de uma corrente é sempre igual ao seu elo mais fraco. Porque na hora que você estica, ela vai estourar aonde o elo é mais fraco. E assim que o inimigo vai usar, ele fica ao derredor procurando uma brecha, ele te ausculta, ele te percebe, ele te acompanha, e ele vai te atacar nesta área da alma, onde você é fraco. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar ao Senhor, temos que ser expostos à palavra, e temos que decidir obedecer. Porque os sentimentos são enganosos. Amém? Sinais de apostasia na vida das pessoas: perda de alegria. Querido, se você é de Jesus, o Espírito habita em você. Se você não está alegre, alguma coisa está errada. Ou pode ser uma depressão química, e o cérebro, ele secreta hormônios. O cérebro secreta substâncias, neurotransmissores. Hoje a gente sabe, quando o indivíduo está apaixonado, ele está lotado de dopamina, de ocitocina. Quando o indivíduo está irado, ele tem adrenalina. Quando o indivíduo corre, o corpo secreta endorfina. Todos esses hormônios fazem você sentir bem ou sentir mal. O seu cérebro, o que ele faz, a expressão dele para o mundo, é a sua alma. E é nesse campo que o inimigo vai lutar contra você, para fazer de você uma pessoa derrotada. Qual sinal a gente pode ver mais? Pessoas se tornando amargas, pessoas deixando de ter misericórdia, pessoas se tornando vingativas. Isto é uma evidência de uma alma doente, de uma alma que está sob ataque, de uma alma que está caminhando para a apostasia. Deixam de amar e passam a odiar. Deixam de ter esperança e passam a ter raiva. Querido, você não é o único aqui nesse salão que enfrenta essa luta. Até Jesus enfrentou isso. E nós precisamos cuidar da alma para termos uma vida plena, uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Quando eu li o livro Este Mundo Tenebroso, quantos se lembram desse livro? Do Frank Peretti. Tem uma cena muito interessante, que o demônio está penteando o cabelo de uma menina. E ela está se sentindo super bem. E na verdade ele está soprando mentiras. E ela já está acreditando nas mentiras e entrando na apostasia. O alvo do inimigo para nossas vidas é nos levar ao abandono da nossa fé, que é a apostasia. Portanto, eu disse que o Espírito Santo influencia a nossa alma, a nossa mente. Mas eu disse também que a nossa mente
influencia, ora sabotando, ora nos convencendo, e graças a Deus que a consciência que você tem é ainda a porção da sua mente que está ali, preservada pelo Espírito de Deus. Mas se você abrir muita brecha, aquela área também vai perder a sensibilidade, e aí você está na beira da apostasia. A terceira verdade que eu quero contar hoje para vocês é que a alma pode ser restaurada. Diga: a minha alma pode e vai ser restaurada pelo Senhor. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração. Coração aqui é espírito, e de toda a tua alma é mente, para que vivas. Literalmente o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus marca a sua mente. E quando ele marca a tua mente, ele começa um processo de restauração dessa mente e dessa alma. É isso que Deus faz com a nossa vida. Ele vem e começa a restaurar. E o texto diz que ele faz isso para que nós vivamos. E queridos, saibam que uma alma sarada alonga a vida. O indivíduo que é feliz, vocês sabiam que quando você está em depressão aumenta mais de 40 vezes a possibilidade de você ter um ataque cardíaco? Pessoas em depressão são muito mais suscetíveis a todo tipo de enfermidade. Enfermidades cardíacas, cânceres. Porque na verdade o que é um câncer? O indivíduo já tem uma propensão genética, tem lá um gene defeituoso. Mas em algum momento ele se rebela. E aquelas células anômalas que todo ser humano produz diariamente, 3 a 4 células cancerígenas, mas você tem no seu sistema imunológico os chamados células T, que são os killers, os destruidores de células cancerígenas. O indivíduo entra em depressão, baixa o sistema imunológico dele. As células cancerígenas já não têm os inimigos, os antagonistas. E aí aquilo se torna um tumor que se multiplica desordenadamente e o indivíduo desenvolve o câncer. Eu não estou dizendo que todo câncer é porque o indivíduo passou por depressão. Existem outras causas, processos inflamatórios, alimentação, obesidade. Tudo isso aumenta demais a tua possibilidade de ter câncer. E a questão genética. Mas a Organização Mundial de Saúde, fazendo as suas pesquisas, diz que 80% dos indivíduos que geram câncer são pessoas que não trabalham a sua alma. Você é aquela pessoa que introjeta tudo? Que tem sentimentos e não expressa? Quantos são assim? Isso é muito ruim, viu? Sabe essas pessoas que botam para fora? São pessoas que têm muito menos chance de desenvolver câncer. Mas quem internaliza, quem guarda para si, quem fica, sabe, remoendo, essas pessoas têm muito maior tendência. Agora a Bíblia está dizendo literalmente que Deus, Ele circuncidou a sua mente para que você viva. A presença de Deus na sua mente, na sua alma, vai começar a gerar em você alegria, esperança, coragem para vencer essas lutas na sua alma. Amém, queridos? Você não precisa ser destruído por esses pensamentos destrutivos. Deus tem uma alternativa para você. Amém? Querido, o sinal da circuncisão era o sinal da aliança de Deus. Aqui, a palavra de Deus está usando uma figura. Quando você entrega a sua vida para Deus, o sinal da bênção de Deus passa a estar na sua mente. Você nunca mais vai estar à mercê de si mesmo. Porque o Espírito Santo vai estar na tua vida, te protegendo, falando com você, gerando fé, gerando perdão, gerando transformação. E esta mente que começa a ser curada, começa a ter consequências no físico. Eu, por exemplo, eu vou dizer, eu sou uma pessoa eu sou muito ansioso. Isso é uma característica endógena minha.
Eu nasci assim, desde criança. Durmo 3 horas por dia. Os médicos, quando pegam o meu histórico, falam assim: você ser gordo é um espanto. Nasci magrinho. Minha mãe falava que eu parecia um rato quando eu nasci. De tão magrelo. Fui uma criança magra a vida inteira e as células de gordura se desenvolvem até 6 anos de idade. Quer dizer, eu não tenho tantas células de gordura. As minhas células são muito gordas, mas eu tenho pouca. Porque se você pega uma criança obesa, ela tem muito mais células de gordura. É por isso que você vê pessoas que chegam a 200 quilos e outras, por mais que queiram, não chegam a isso. Mas eu, a vida inteira, fui magro. Casei com 72 quilos, hoje eu tenho 117. O que é isso? Comida. Sem dúvida. Tem gente que fala: eu não como nada, eu respiro e engordo 2 quilos. Mentira. Come pra caramba. A alma ansiosa, ela de alguma maneira te leva a buscar compensação. É interessante, quando eu estou viajando, que eu estou de férias, eu falo: Lília, eu não estou nem com fome. Mas quando você volta, entra no estresse da vida, eu quero comer um caminhão, parece que tem um buraco aqui que não sai de jeito nenhum. Cada um, de alguma maneira, procura um escape. Mas tudo isso nada mais é do que uma área da sua alma que precisa ser tratada. E muita gente procura tratar das depressões, das ansiedades só com medicamento. Medicamento não é tudo. Ele pode ajudar e ajuda muito. Mas se você não fizer um trabalho terapêutico, confessando, tendo alguém para quem você possa partilhar, tendo alguém com quem você possa orar, você nunca vai ter aquela área completamente sarada. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui é que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar. Se eu olho para trás, eu consigo ver na minha vida muitas melhorias. Ainda tem outras áreas que vou ter que trabalhar a vida inteira, talvez até o fim da vida eu melhore. Mas o gostoso é saber que Deus cuida de nós. Diga para a pessoa ao teu lado: há uma marca de Deus na sua vida. E Ele quer que essa marca te leve a uma restauração completa. Diga: corpo, alma e espírito. Querido, uma alma restaurada vai purificar a sua vida. Lá em Jó 3:20, ele diz assim, é interessante, Jó é uma figura que tinha que estar lá na Bíblia, né? Porque muitas vezes nós nos encaixamos na história dele. E ele diz assim: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Em outras palavras, ele está falando assim: para que eu preciso saber tanto? Para que eu preciso entender tanto que está dentro de mim, se eu sou um amargurado? Se eu não consigo vencer a minha amargura. A amargura, na verdade é isso mesmo. Quanto mais você se torna uma pessoa densa, profunda, reflexiva, você vai ser muito mais suscetível às lutas da alma. Porque você percebe mais o sofrimento, percebe mais. Geralmente, pessoas que lutam na alma muito profundamente são pessoas profundas, reflexivas, inteligentes, sensíveis. Outras pessoas não têm tanta luta, mas você pode ver, você pega uns artistas, por exemplo, é que nem a música tem até um poema que eu acho demais do Vinícius, porque ele diz assim, chama Poética. Ele era um gênio, né? Ele diz assim: de manhã cedo, de manhã eu escureço, de dia tardo, de tarde amanheço, de noite ardo. A oeste, a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte, outros que contem passo por passo, ando onde há espaço, meu tempo é o quando. E quando o Tom fala dele, né, ele fala numa das músicas dele, ele diz assim, que Vinícius só é bom quando sofre.
Se não houver tristeza, não tem música bonita. As músicas mais lindas que eu fiz na época que minha mãe morreu. Então eu quero dizer para você, querido, que quando a tua alma está vivendo em agonia, em luta, isso não quer dizer que Deus não te ame. Muitas vezes é através desse sofrimento que Ele vai tirar de você o entendimento da dor do outro. Porque se Jesus não tivesse passado por aquilo, Ele não poderia ser o nosso intercessor. Diga para a pessoa ao teu lado, tem jeito para a tua dor. Diga, o Senhor vai curar essa ferida. E quando você for curado, você vai ser muito melhor. Amém? E como é que Deus faz isso? Como é que Ele cura a nossa alma das agruras da vida, das decepções, das tristezas? Lá em Jó 33, de 22 a 25, tem um texto muito lindo. Ele diz assim: a sua alma se vai chegando à cova. Literalmente ele está falando de uma depressão profunda. E quando uma pessoa perto de você falar que está querendo tirar a vida, acredite. Porque a dor de uma depressão pode ser tão atroz que tem pessoas que não conseguem e tiram a própria vida. Então ele diz, a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Mas ele diz, se com ele houver um anjo, e aqui a palavra anjo é um mensageiro, intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao seu anjo, a palavra anjo é mensageiro, redime-o para que não desça a cova. Achei resgate, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Quem é esse intercessor? Diga, é Jesus. É Jesus. Se houver um intercessor, ele não vai morrer, a sua alma não vai sucumbir, porque este intercessor robustecerá a sua alma como nos dias da juventude. Queridos, eu quero dizer que Jesus pode nos trazer vida plena, abundante. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você não tem que ser destruído pela depressão, pela tristeza, por sentimentos funestos, destrutivos, caóticos, malignos que Satanás lança na sua mente. O que nós precisamos é um intercessor. E ele existe. Aqui Jó estava dizendo, eu queria morrer, mas se eu tiver um enviado de Deus para ser o meu intercessor, eu não vou sucumbir. Os meus dias voltarão a ser como os dias da minha juventude. Amém? A restauração da alma, queridos, gera paz, gera obediência, nos leva para perto de Deus. Salmo 23, Davi fala claramente, refrigera a minha alma. Esta palavra refrigera literalmente restaura a minha alma. Foi para isso que Jesus morreu. Ele enfrentou a luta mais difícil, tremenda na sua alma, para que ele pudesse um dia estar diante do Pai, intercedendo por você e por mim. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Queridos, nós ainda lutamos contra um poder tremendo no mundo das trevas. Satanás ainda nos rodeia, procura nos devorar, tenta destruir a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos, cria sofismas, mentiras, enganos, para nos levar para longe de Deus. Mas há um intercessor na presença de Deus, e o Espírito do Santo de Deus está dentro de nós, dizendo, você não vai para lá, porque você é meu, você é selado, você é aquele por quem eu morri, e eu vou te levar para morar comigo. Tenha esperança, tenha fé, vai dar certo. Amém, queridos? É por isso que os crentes vencem as lutas. Não é que nós viramos perfeitos. A conversão não é um estalo de dedo que de uma hora para outra você vira o super-homem. Não. Só que agora, eu sei porque eu vejo nas pessoas que vêm procurar conselho para mim.
Você começa a falar da palavra de Deus, de quem é Jesus na vida delas, os olhos começam a brilhar. O indivíduo que não tem Deus, que não tem o intercessor, ele não tem outra coisa que fazer, a não ser procurar escapes, as drogas, a prostituição, a violência e muitas outras coisas que não vão gerar vida. Mas o principal segredo que eu quero partilhar para você hoje, para ter uma vida restaurada, precisamos deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa mente. Amém? Quando você enfrentar lutas, pensamentos, sentimentos contrários à vontade de Deus, não vem de você. A origem disso é o príncipe das trevas. Mas você é marcado, você é selado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que este selo permanece na tua vida até o dia da redenção. Sabe que dia é esse? No dia do arrebatamento da igreja. Querido, quando tocar a trombeta e os anjos vierem pelos 4 cantos da terra, eles não vão olhar se você foi bom ou se você é ruim. Eles vão olhar se você está marcado. Quem tiver a marca do Espírito Santo, que confessou Jesus, vai subir e vai ter um corpo transformado. Querido, e lá no céu não vai mais ter tentação, não vai ter mais fraqueza da alma. Lá no céu nós seremos completamente sarados. Mas enquanto isso, vamos lutar, vamos perseverar, vamos buscar a presença de Deus, vamos confessar as nossas culpas, vamos dividir o nosso peso. A igreja precisa ser um instrumento de cura. Sabe o que nós somos? Nós estamos na enfermaria, querida. Todo mundo tem as suas áreas. É tudo doente de alguma maneira. O ditado que diz que de doente, de louco, todo mundo tem um pouco, é verdade. Mas quando você está em Jesus, você está no processo. Diga assim: eu estou num processo de transformação. Não sei quanto tempo vai durar, mas de uma coisa eu sei: Deus não desiste de mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que bom saber que o Senhor nos criou, corpo, alma e espírito. É muito importante, Senhor, nós entendermos que a luta contra Satanás sempre se dá no campo da mente. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é paciente, é gracioso, cheio de misericórdia, e o Senhor trabalha na nossa vida na velocidade que nós permitimos, e o Senhor trabalha e vai curando. E hoje nós te pedimos, Senhor, que não queremos ser cauterizados. Queremos que o tecido da nossa alma seja vivo. Que saiba discernir exatamente o que é certo e errado. Mesmo quando para nós é difícil acertar, que nós saibamos que o Senhor nos ama e que sempre haverá oportunidade de voltarmos para a Tua verdade. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha curar as dores e as enfermidades. Cada um tem a sua história. Satanás provocou rombos na vida de todos, mas Jesus morreu para fechar as feridas. Por isso eu oro, Senhor, eu oro para que cada um aqui, Senhor, antes de mais nada, descubra o amor do Senhor pela sua vida. Porque só o teu amor nos torna plenos, só o teu amor nos dá segurança, só o teu amor aplaca, Senhor, a angústia da alma, o vazio que muitas vezes sentimos. Destrói, Senhor, as fortalezas construídas pelo inimigo, as mentiras,
as estratagemas. Senhor, que a gente saiba discernir, meu Deus, quando é a voz do Espírito e quando é a voz do acusador. E levanta os teus filhos, levanta com um testemunho de cura, de restauração, de alegria, de esperança. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque na minha alma há o poder para desistir e para aceitar, para resistir ao inimigo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu escolho andar na tua vontade. Eu escolho, Senhor, não ficar olhando para trás, mas olhar para frente. Eu escolho, Senhor, viver cheio do teu Espírito. Por isso, Senhor, toma a minha mente. Espírito Santo, revela-me aonde está o campo de batalha, para que eu possa decidir lutar para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Por favor, acendam as luzes. Todas as pessoas que trabalham com aconselhamento, terapia, dizem que o principal elemento para o indivíduo ser curado de qualquer enfermidade é ele decidir que ele quer sarar. O teu cérebro pode comandar a sua cura, assim como ele pode comandar as enfermidades. Então, meu querido, não é que a gente vai ser perfeito. O próprio apóstolo Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz: não que eu já tenha alcançado. Ele tinha consciência, ele não tinha chegado lá. Quantos aqui sabem que tem que melhorar? Não é? Se você ficar achando que você, não, eu nasci assim, pau que nasce torto, morre torto, não, você não vai mudar. Você tem que decidir mudar e tem que saber que Deus te dá o que você necessita. O Espírito está em você, a palavra de Deus está em você, você tem o corpo de Cristo. Agora, lute contra as suas depressões, as suas angústias, as suas dores. Diga: eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa alegre, cheia de esperança. Eu quero, em nome de Jesus, conquistar os alvos que o Senhor tem para mim, amém? Pessoas assim deixam para trás os limitadores e vão muito mais além. Queridos, há muita gente que eu conheci na vida, cheia de capacidade, de inteligência, pessoas brilhantes, que não constroem nada, porque ficaram a vida inteira olhando para as suas feridas e lambendo as feridas, dizendo: eu não consigo, eu sou assim, eu sou assado. Você não precisa ser assim. Você pode decidir: eu vou caminhar para a plenitude de Deus na minha vida. Amém?